queria me apresentar. Eu sou formada em Ecologia, eu fiz graduação em Ecologia, numa época em que quase não se falava de meio ambiente. Quando eu passei no vestibular, o pessoal falou, bom, você vai fazer o quê? Eu também não sabia muito não, mas como eu era da área de biológicas, falei, sei lá, acho que eu estou no caminho. Depois eu fiz Geografia, eu fiz Ecologia na Unesp de Rio Claro. Depois eu fiz Geografia na Unesp de Prudente. Eu me formei em Ecologia numa época que você conseguia trabalho, só a gente falava que era por QI, era quem indica. Então o seu currículo não tramitava se você não tivesse um político levando o seu currículo, enfim. Como a profissão de ecólogo era uma profissão nova, eu resolvi fazer Geografia para poder conciliar e abrir um pouco as minhas possibilidades de trabalho. Terminei Geografia e entrei na pós-graduação em Prudente, fui da primeira turma, e quando fazia um mês que eu tinha entrado, eu fui contratada. Na época a Unesp ainda contratava as pessoas sem titulação. Aí fiz mestrado em Geografia em Prudente e fiz o meu doutorado em Geociências e Meio Ambiente na Unesp de Rio Claro. Estou na Unesp há 25 anos e eu dou aula nos cursos de Engenharia Ambiental, Geografia e Arquitetura, de disciplinas ligadas ao meio ambiente, com enfoques um pouco diferentes de acordo com cada curso. Bom, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é resultado de uma pesquisa que a gente fez e que acabou virando o trabalho de graduação dessas duas alunas, da Selma e da Marina. E é um assunto interessantíssimo. A gente começou a estudar, vamos ver um pouco o que é isso, e na verdade isso é um assunto bastante preocupante, porque nós todos estamos expostos e não escolhe ninguém, é para todo mundo, já vou explicar por quê. Bom, então, risco ambiental de campos eletromagnéticos. E eu vou começar definindo poluição para vocês, detalhando um aspecto. Então, essa é a definição da Lei Federal 6938, que rege a Política Nacional de Meio Ambiente no Brasil. Então, essa é a referência brasileira, ou é o conceito que o Brasil usa de poluição. Bom, então, degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, aí tem vários itens. Aí no item E, atividades, então, que direta ou indiretamente lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Vocês vejam que a legislação, que é de 81, já contemplava energia, que é para poder, então, abarcar a questão dos campos eletromagnéticos, da temperatura, das radiações nucleares. Então, uma legislação já avançada, já pensando lá na frente. Então, a poluição causada por essa forma de energia, que são os campos eletromagnéticos, ela é tão importante que ela virou uma definição específica. Então, poluição eletromagnética também é chamada de poluição invisível, eletropoluição ou eletrosmog, porque é uma coisa que é uma nuvem, você não vê e ela tem problemas. Então, poluição eletromagnética é aquela produzida por campos magnéticos ou elétricos, ou os dois, gerados por correntes elétricas de rádio, televisão, telefones celulares, micro-ondas e etc. Bom, a gente tem fontes naturais de campos eletromagnéticos, particularmente o Sol, e as descargas elétricas atmosféricas, os relâmpagos. Então, a gente está exposto o tempo todo a fontes naturais. E a gente tem as fontes artificiais de campos eletromagnéticos. Então, os transmissores de rádio, rádio FM, TV, os radares, as linhas de transmissão de alta tensão que trazem energia elétrica das hidrelétricas até as cidades. Então, tudo isso tem campos eletromagnéticos, que na verdade foi uma grande descoberta, você poder transportar energia, você poder transportar som. Isso é uma coisa que é fabulosa, né? Cabos de força submarinos, então, que estão dentro da água do mar para transmitir energia elétrica através da água. Quer dizer, do ponto de vista tecnológico, isso é fascinante. Bom, entre as fontes de campos elétricos e magnéticos criadas pelo homem estão os aparelhos elétricos. Então, aspirador de pó, secador de cabelo, refrigerador, que são os nossos eletrodomésticos, eletroeletrônicos em geral. Aí, por exemplo, rádios de serviço de emergência para controle de tráfego aéreo, telefone sem fio, controle remoto, telefone celular, modem, Wi-Fi. Quer dizer, como é que um piloto fala com o aeroporto? Se pode pousar, se não pode pousar? Quer dizer, como é que isso acontece? Via satélite, essas ondas eletromagnéticas. Bom, de acordo com o tipo de onda, a gente tem dois tipos, já vou ilustrar para a gente entender melhor. Temos dois tipos de radiação. Radiação ionizante, que é promovida pelos campos eletromagnéticos de altíssima frequência.
Então são os raios X, raio gama, radiação nuclear. E as não ionizantes, que são esses campos eletromagnéticos desses eletrodomésticos normais, tal, sem grandes problemas. Isso aqui funciona assim. Ele aponta, não? Aponta, é só no meio de... Aqui, tá. Isso. Então isso funciona assim. Aqui estão as ondas e o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre um pico baixo e um pico e o próximo. Então aqui, por exemplo, eu tenho um comprimento de onda. Essas ondas que elas têm o comprimento mais curto aqui, elas têm uma frequência mais alta. Então isso é como se eu estivesse chacoalhando uma corda. Se eu chacoalhar ela lentamente, ela tem um comprimento mais longo, ela penetra menos, tá? E se eu chacoalhar rapidamente, eu vou ter esse quadro aqui. Então, essas ondas aqui são as que penetram no corpo. Então, a gente tira proveito disso na medicina. Então, quando eu faço radioterapia, eu estou usando essas ondas, que atravessam o meu corpo. De forma controlada, canalizada, ela vai até um tumor, tá? Então, por exemplo, o raio-x também usa isso. De forma controlada, de acordo com a parte do corpo, expõe mais ou expõe menos, mas alguns segundos, eu não posso ficar exposto porque pode me queimar, inclusive. Bom, aqui, por exemplo, então, o uso das ondas de comprimento de onda curto, dos raios de comprimento de onda curto, atravessando o corpo para eu ter meus diagnósticos por imagem. Bom, aqui a gente tem fontes de campos eletromagnéticos, basicamente urbanas, né? Então a gente tem aqui os transformadores, a gente tem os modem, a gente tem as subestações de energia elétrica que vão adequar a voltagem para que essa energia possa ser distribuída de acordo com a voltagem necessária para os equipamentos. Então eu não posso tirar de um linhão e jogar na tomada. Eu preciso abaixar a voltagem para ficar adequado. Então aqui as torres de alta tensão, as linhas de transmissão de energia, então vem da hidrelétrica para cá e a partir da subestação vai para os postes. A gente tem os cabos de uma voltagem um pouco mais forte e depois a fiação normal. Aqui é um suporte com as antenas do celular. Aqui os aparelhos celulares, cobertores elétricos, rádio relógio, computadores, o monitor. Então todas essas são fontes de campos eletromagnéticos às quais a gente está exposto o tempo todo, cada vez mais. Então, daí que começa a ter problema. Então, aqui a gente tem então, uma série, eu estou em casa e eu estou recebendo campos eletromagnéticos da televisão, do monitor do computador, do receptor de FM, a própria geladeira, o forno de micro-ondas, forno elétrico e as antenas. Então, dentro da minha casa eu tenho uma exposição a voltagens controladas, as frequências, na verdade, controladas, enfim, mas o tempo todo. Essa que é isso que começa a comparecer como um problema. E aqui, então, as linhas de alta tensão, as subestações e as torres com as diferentes antenas. Então, essa torre que a gente vê com as antenas, ela é chamada, tecnicamente, de estação radiobase, tá? As ERBs, que o pessoal fala. Então, uma estação de radiobase tem algumas características. Ela tem a potência diferente de uma para outra, para que vai ser usada, a banda de frequência, a altura e localização da antena, o tipo de antena, topografia da área, sensibilidade do receptor. Então tem aí alguns requisitos técnicos para ela. Isso é super interessante também em termos físicos, que eu vou explicar para vocês. Isso aqui é uma célula onde eu tenho diferentes estações de radiobase. Eu tenho diferentes ERBs. Essa célula ela tem um modelo hexagonal para permitir um encaixe perfeito para que eu não tenha áreas de sombra. Áreas de sombra é a área que o celular não pega, por exemplo. Tá? Pra cá? Desculpa, estou na frente. Então aqui se eu tivesse círculos, eu teria alguns locais que os círculos não encaixam perfeitamente. Então nesse local eu poderia não ter o sinal. Então as células são hexagonais para permitirem então um encaixe perfeito. Então aqui eu tenho uma antena mais alta com os emissores e os receptores e ele transmite, esse maior transmite para as estações mais localizadas. Então, por exemplo, como que o meu celular pega na estrada? Porque eu estou recebendo dessa aqui. Essa daqui manda para as antenas que estão dentro da cidade nos diferentes bairros. E eu consigo ter uma área de cobertura, que é chamada. Por isso que a gente ouve a mensagem do celular, às vezes está fora da área. O que é fora da área? Está fora de uma célula dessas. Tá? Bom, aqui a gente tem então as células
E aqui a gente tem duas configurações das chamadas herbes. Então eu tenho aqui uma torre metálica com as antenas instaladas em cima, pode ser de diferentes empresas, e aqui eu tenho um prédio em que a antena está instalada no topo. Isso aqui funciona da seguinte maneira: eu preciso que a antena esteja instalada no alto para ela ter menos obstáculos, tá? Porque eu já vou mostrar para vocês. As empresas de telefonia celular, rádio e televisão descobriram um filão bastante interessante, que é instalar a antena no topo de prédios. Com isso, ela economiza toda a estrutura metálica da antena. A estrutura suporte, na verdade, a gente chama de antena, mas não é. É o suporte, tá? A antena é só o que está aqui em cima. Tem prédios em que a taxa de condomínio é gratuita para os moradores, porque eles ganham tanto com o aluguel do topo para instalar as antenas, que não tem taxa de condomínio. Os moradores adoram. Só que as pessoas que estão nos andares imediatamente abaixo do topo onde as antenas estão, elas estão expostas a campos eletromagnéticos mais intensos, tá? As lajes, o concreto e tal, vai fazendo com que isso diminua. Então, por exemplo, quem está nesses apartamentos aqui, por exemplo, está recebendo menos do que quem está aqui. Então, para as empresas é ótimo, para os moradores é ótimo economicamente, mas não se sabe para que situação de saúde. Então, aqui tem o desenho das células de novo. Então, para mostrar o seguinte: dentro de uma célula, eu posso ter tantas herbes quantas forem possíveis, desde que uma não interfira no sinal da outra. Esse é o limite. Então, eu tenho áreas de superposição de antenas, ou seja, está recebendo mais, tá? Então, aqui a gente tem uma antena, geralmente o sinal é retilíneo, e aí eu tenho aqui chegando nas casas, tal, alimentando os aparelhos. E aqui eu tenho, por exemplo, para mostrar os anteparos. Então, uma árvore no caminho é um anteparo para minha onda, pode não chegar direito, né? O sinal pode não chegar direito nessa casa. Por isso, as antenas estão altas, para evitar esses anteparos normais que vão interromper o fluxo da onda. Bom, aí a gente tem o problema que eu mostrei para vocês nesse slide aqui, essa sequência ficou das melhores, que é a questão da superposição de área de cobertura de antenas. Bom, aí chegando já no estudo mais de caso, a Anatel divulgou agora em setembro que o Brasil tem 268 milhões de linhas de celulares ativas. Significa que a gente tem mais de uma por pessoa, tá? Então, é super comum a gente ver o pessoal com o chip da TIM, da Vivo. Qual que você quer? Quando vai dar o número, né? Quer dizer, são linhas ativas. Essa pessoa está recebendo o sinal do celular e, portanto, recebendo também os campos eletromagnéticos. Então, a gente tem situações desse tipo. Isso aqui é Belo Horizonte. As antenas, cada vez mais antenas. Não sei se vocês lembram, uns meses atrás, tinha uma propaganda que o Luciano Huck fazia da TIM. E ele falava assim: a TIM vai instalar mais 15 mil antenas para melhorar a cobertura, tá? Só que são 15 pontos de emissão de campos eletromagnéticos. Então a gente chega nesse tipo de situação, isso é Belo Horizonte, numa parte alta da cidade, sendo, por isso que a questão da topografia é importante. Se eu vou colocar a antena numa parte alta, eu posso diminuir o suporte. Isso fica mais barato. E aí eu posso construir o suporte em consórcio com outras empresas, criando um panorama desse aqui. Aqui eu tenho várias empresas de telefonia, de televisão e rádio, então cada modelinho desse aqui é para uma determinada coisa. Para a empresa é ótimo, sai mais barato, esse esquema de consórcio no suporte. Bom, a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, é considerada um dos lugares mais poluídos do mundo em termos de campos eletromagnéticos. Tanto é que se você tiver com o carro ligado, o rádio do carro ligado, e você vai andando pela Avenida Paulista, a estação do rádio muda sozinha, conforme a área da antena por onde você está passando. Isso gera um problema também bastante sério no funcionamento de equipamentos hospitalares, porque tem interferência desses campos eletromagnéticos no funcionamento de uma ressonância magnética, por exemplo, ou aparelhos que usem campos magnéticos no seu funcionamento, tem que blindar muito mais para não ter essa interferência externa. Bom, o Brasil, em 2009, sancionou uma lei federal, que é a 11.934, que define uma série de aspectos relativos, então,
a campos eletromagnéticos, e ela é chamada popularmente de lei das antenas, tá? Embora os campos venham de outras fontes. Então, dispõe sobre os limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário de sistema de energia elétrica, aí 300 GHz, vai me falar daquele comprimento de onda, tá? Bom, aí ela define, essa lei define como área crítica a área localizada até 50 metros de hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos, a partir do suporte. Então, esses 50 metros de raio a partir do suporte. Nesses 50 metros de diâmetro, chamados de área crítica, eu não devo ter hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos. Escolas e creches, quer dizer, eu não posso submeter criança a campos eletromagnéticos. Já tem vários estudos mostrando a ocorrência de leucemia e alguns tipos de câncer em criança exposta a campos eletromagnéticos. Hospitais, clínicas e asilos, quer dizer, a pessoa está numa situação de fragilidade de saúde, não deve ser exposta a mais essa, vamos chamar de interferência. Bom, aí define o que é um sistema de energia elétrica, o que é exposição. Exposição a campos eletromagnéticos. Situação em que pessoas estão expostas a campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos, ou estão sujeitas a correntes de contato ou induzidas associados aos 3 tipos de campo. Então, isso é o que a lei brasileira considera como exposição. Então, a gente fez um trabalho em Prudente, ele está marcado no município de Prudente, as características, e a gente, então, considerou como fonte de campos eletromagnéticos as subestações distribuidoras de energia elétrica, linhas de transmissão de energia elétrica, os populares linhões, e as torres com as antenas que forem, então rádio, televisão e celular. Aqui então vou desenhar a foto de um linhão para vocês entenderem, e aqui de uma subestação. E aí a gente fez o seguinte trabalho. A gente tem em Prudente o mapa da malha urbana georreferenciado. Georreferenciado significa que ele está todo quadriculado e cada ponto desse está amarrado numa coordenada geográfica e tal. E aí eu coloco assim, por exemplo, eu coloco o endereço. Avenida Domingos Costa Lopes, 780. Eu coloco isso no meu programa e ele marca um ponto lá. Aí eu coloco Unesp, tá? Com isso, a gente conseguiu mapear as antenas, pegando o endereço. Aqui, por exemplo, é uma linha de alta tensão. Então, a gente colocava, por exemplo, Rua Prudente de Moraes, número 889. Lá tem uma antena de celular. O próprio programa já coloca para mim aquele ponto. Então, eu consigo saber onde está, eu consigo mapear as minhas fontes de campos eletromagnéticos. Aí, a gente pegou e colocou com a imagem do Google Earth, para a gente poder saber o uso do solo. Porque eu estou vendo isso aqui, quer dizer, eu sei que é área urbana, mas eu não sei o que tem aí. O que tem aí? É um barracão que não mora ninguém, ou tem 50 casas nessa rua? Tá? Então a gente cruzou com o uso do solo, para a gente poder então ver quantas pessoas estão expostas, qual é a situação de exposição a essas diferentes fontes. Aí a gente fez assim, usamos o diâmetro de 50 metros, que a lei define como área crítica, a partir de cada antena. Então, aqui no meiozinho eu tenho uma antena, e aí a gente traçou 50 metros para se traçar a área crítica. Então, aqui, para definir a área crítica, vocês vejam em termos de uso do solo, aqui tem um monte de casa, e aqui não tem quase nada. Aqui tem 3 quadras, meia dúzia de casa, e o resto é pasto. Então, tem muito menos gente exposta nesse círculo aqui, nessa área crítica de 50 metros. Aí a gente usou um medidor de campos eletromagnéticos portátil, e aí a gente fez o seguinte, a gente mediu na base da antena, na base do suporte, na verdade, que a antena está lá no alto, na base do suporte, e a gente foi se afastando até 50 metros, com o aparelho distante do corpo da gente, a distância de um braço, para não dar interferência do corpo. E a gente fez no círculo todo, tá? Para poder ter uma ideia se isso varia ou se não varia. Bom, aí os valores obtidos variaram de 0,001 a 0,27 microtesla, que é a medida que é usada. E aí a gente teve uma variação bastante grande em termos de número de antenas por suporte. Então a gente teve de 6 antenas até, se eu não me engano, 22 antenas no mesmo suporte. Bom, aí a gente mediu
E o valor mais alto que a gente obteve, curiosamente, foi num suporte que tem 6 antenas só, deu 0,27 microtesla, eu já vou explicar. Essa antena está aqui. Então ela está do lado, ela está entre duas escolas, entre uma escola de ensino fundamental e entre uma faculdade. Então, a meninada do ensino fundamental passa mais tempo na escola. E eles estão na área crítica. E o pessoal da universidade, embora a pessoa fique lá umas 4 horas, são 4 horas por dia. Os funcionários passam 8 horas por dia sob esse campo eletromagnético. Aqui, para mostrar para vocês a superposição. Tem uma antena aqui e tem outra aqui. Quem está aqui no meio está recebendo mais campo eletromagnético. Tá? Que é aquele caso da célula que se superpõe. E aqui, então, os topos de prédio, alugados, então, para colocação de antenas. E essas pessoas que moram nesse andar aqui, provavelmente têm sintomas. Ninguém deixou a gente entrar nos prédios, porque a gente queria completar o projeto perguntando se a pessoa tinha algum desconforto, ou se ela sentia, por exemplo, a internet não pega direito, o computador, o monitor vibra, porque quando a gente está com o celular perto do computador e o celular vai tocar, o monitor vibra antes. Então, para notar, quer dizer, vocês sentem alguma coisa, mesmo porque tem uma coisa que eu vou falar no próximo, no outro slide, que chama hipersensibilidade a essas radiações. Então, pode ser que essas pessoas que moram nesse andar imediatamente abaixo, que elas tenham dor de cabeça. Se ela tem hipersensibilidade, ela pode ter coceira pelo corpo, a coisa se manifesta até na pele. Ela pode ter tontura, ela pode dormir mal, que ela não associa. São sintomas que hoje a gente fala o quê? Estresse, que é o diagnóstico para tudo. Pode ser que sejam os campos eletromagnéticos, não sei. Mas aí a gente não conseguiu ter um outro projeto. Então aqui só para mostrar esse esquema da superposição, né? Então aqui a gente tem uma superposição, aqui tem... Aí tem estudos que dizem o seguinte, aqui a gente teria a antena e aqui os diferentes círculos. Aí a gente vê nos valores aqui que o efeito dos campos eletromagnéticos vai diminuindo conforme você vai se distanciando da antena. Então, por isso que se considerou como 50 metros, mais ou menos a área crítica estaria, talvez, por hipótese, dentro desse segundo raio e tal. Só que tem um trabalho, uma tese de doutorado defendida na Federal de Minas Gerais em 2010, que a orientação foi feita por uma médica e por uma engenheira. E a candidata, no caso a doutora, fez um trabalho em Belo Horizonte interessantíssimo, que já mostra a 400 metros de distância uma incidência muito grande de câncer. Então esses 50 metros estão conservadores, isso vai precisar ser ampliado, não são só. E ela consegue ir para campo, entrevista com as pessoas, faz o levantamento dos atendimentos hospitalares, diagnósticos e tal, e está claríssimo já. Uma ocorrência muito maior de determinados tipos de câncer, no mapa aparece como uma nuvem de pontos, muito mais densa, nas áreas que tem mais antenas de celulares. Então, a Organização Mundial de Saúde vem estudando há muitos anos isso, e está cuidadosa ainda, mas já tem indícios mostrando a ocorrência de alguns tipos de câncer e de leucemia. Embaixo de linhão, próximo de linhão, já tem evidências mais concretas há muitos anos. Agora, a antena de celular é uma coisa nova. Então, o que eles alegam é que não existe ainda um tempo de estudo e nem uma amostragem densa o suficiente para poder falar que tem problema. Então, eles estão cuidadosos colocando assim, indicativos de que pode dar problema, tá? Bom, então aqui alguns trabalhos falando que quando a exposição, olha só, esses autores fazem uma associação entre leucemia e exposição a campos eletromagnéticos de baixa frequência quando há uma exposição maior que 0,2. Vocês vejam que aquela nossa deu 0,27. Então a gente estaria num valor já causador de leucemia. Aqui eles falam, é uma outra medida que vai dar o equivalente, esses autores falam de 3 a 4 miligauss, que o equivalente é microtérmino, então de 0,3 a 0,4. O nosso deu 0,27, quer dizer, tudo indica que aquela exposição é perigosa. Então, nos resultados, eu vou mostrar para vocês, tem uma foto aqui, olha só, aqui é uma escola municipal de educação infantil, que as crianças passam aí 6 horas por dia, crianças que eu acho que são de 6 meses a 5 anos, 11 meses, aquela que caracteriza educação infantil. Vocês vejam onde está o suporte. É vizinho de muro.
Então, se a gente considerar aqui, ó, isso aqui deve estar dando 5 ou 6 metros. Isso aqui talvez seja uma sala de aula, pode ser um berçário, uma coisa de criança muito nova, exposta a isso muitas horas por dia. Porque os estudos todos são para exposição de curta duração. Então, eu sei que eu não posso, quando eu vou fazer uma radiografia, a minha exposição tem que ser de segundos. Eu sei que o médico ou o funcionário tem que usar um avental de chumbo para proteger, porque ele está exposto o dia inteiro. Então, tem algumas coisas assim que já se sabe. Agora, a esse tipo de exposição não se sabe ainda. De qualquer forma, essa antena precisa sair daqui. Então, eu sou do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Prudente e a gente vai ver como é que faz para tirar essa antena daqui. E não tem nada de falar, a antena está aí desde 2009, não importa. Tá? Cada vez mais existem evidências de problemas, ele tem que sair daí. Bom, existe uma comissão internacional que chama ICNIRP, que está em inglês a sequência das letras, Comissão Internacional para a Proteção contra Radiações Não Ionizantes, essas radiações a que a gente está se referindo. Então eles falam assim, a indução de câncer pela exposição de longa duração a campos eletromagnéticos não foi considerada estabelecida, de longa duração, que é essa que a gente está falando. Por essa razão, essas diretrizes são baseadas em efeitos na saúde de caráter imediato e curto prazo, tais como estimulação de nervos periféricos e músculos, choques e queimaduras causadas por tocar em objetos condutores e elevação de temperatura nos tecidos, resultante da absorção da energia durante a exposição aos campos eletromagnéticos. Estou falando de curto prazo. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhe na manutenção de uma antena que está no suporte, ele vai prevenido, ele vai com uma roupa que vai isolar, eles desligam parte da antena para ele não ser exposto. Então, isso já se sabe em termos de saúde do trabalhador. Aí a questão da hipersensibilidade eletromagnética, que eu falei para vocês, dor de cabeça, fadiga, estresse, distúrbios do sono, sintomas na pele como pontadas e sensação de ardor e coceira, dor nos músculos e outros problemas de saúde. A gente diagnostica como estresse e fica tudo certo. Bom, aí algumas considerações finais. A legislação define que é necessário um estudo prévio para a instalação das estações radiobase, bem como de linhas de alta tensão, os linhões, sendo que essas não devem ser instaladas nem com o consentimento da população, que é o caso dos topos de prédio. O condomínio não tem direito de aceitar antenas no topo, porque eles vão ter problemas de saúde, que isso vai precisar de um tratamento no futuro. Essas pessoas vão perder saúde, vão perder capacidade de trabalho, etc., e com repercussões, vão imaginar sobre um sistema público de saúde. Você não pode arriscar isso, tá? Retirada das herbes localizadas a menos de 50 metros de escolas, principalmente as de educação infantil e fundamental, que as crianças são muito novas para estarem expostas. A sugestão é redução da potência da transmissão das herbes. Então, por exemplo, meu celular funciona com 2 pauzinhos de sinal. 1 ou 2 pauzinhos. Quer dizer, é possível deixar as antenas só com isso? Quer dizer, para elas emitirem menos campos eletromagnéticos? Então eu deixo o suficiente para funcionar e nada a mais. Essa é uma possibilidade. E eu estava lendo um texto ontem para dar uma atualizada e é um texto sobre Portugal e eles estão falando isso. Eles falam assim, mais antenas de menos potência têm um efeito menor do que poucas antenas de mais potência sobre a saúde. Tem lógica. E aí então, tem a questão da superposição. Se eu ponho mais antenas, pode ter superposição. Então isso também precisaria ver. Bom, através dos resultados obtidos, foram localizadas áreas que merecem atenção especial, porque é arriscado esperar por resultados mais concretos, segundo o princípio da precaução. O princípio da precaução é o seguinte, de uma forma resumida, na dúvida não faça, porque os resultados podem ser bem mais complicados, seja do ponto de vista técnico, eu não consigo reverter, seja do ponto de vista de saúde, seja do ponto de vista econômico. Vai ficar tão caro que não vai dar para fazer, tá? Então, o princípio da precaução segundo a legislação. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para se adiar a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a degradação do meio ambiente. Isso aqui, um advogado pode pegar para mandar tirar uma antena, um suporte de antena. Bom, aí o tal do mundo Wi-Fi. A gente fica super feliz quando vê um sinalzinho desse, né? Você pode checar e-mail, você manda mensagem, fala, opa, é Wi-Fi.
E hoje, inclusive, é uma propaganda positiva. Eu tenho uma cafeteria Wi-Fi, as pessoas vão lá por causa disso, vão usar o seu Wi-Fi. Agora, se chega no meu celular, chega em mim também. Esse campo eletromagnético não faz curva para desviar de mim. Aí tem escolas Wi-Fi. Então a escola inteira é Wi-Fi. Isso é uma loucura. Isso vai ter, eu acho que para o futuro isso vai ter que parar. Determinados lugares não vão poder ser Wi-Fi, porque as pessoas estão expostas o tempo todo. E aqui, bom, os celulares, né, essa fábrica, essa farra de celular, todo mundo nos shows agora, acende, apaga, tal, todo mundo é Wi-Fi, aquela coisa toda, a gente adora. Mensagem com os meus filhos o dia inteiro. Cheguei em casa, não cheguei, agora tenho o WhatsApp para não pagar mensagem, acho ótimo. Agora estou lá com o meu celular aqui no bolso, aí está virado com a tela para dentro, que aí diz que eu recebo menos radiação. Esse é um aparelho que não é dos mais potentes em termos de campos eletromagnéticos. Agora tem uma tabela. Você entra no site da Anatel e você põe o modelo do seu celular, você sabe quanto você está recebendo por dia. Recebendo o seu celular, na verdade, é por peso corpóreo, por hora, tem lá. Aí ótimo, eu sei que o meu não emite muito, só que eu estou com ele o dia inteiro. Então isso da gente fazer do celular despertador e deixar no criado mudo, na mesinha de cabeceira, isso é um perigo. Estou recebendo na cabeça. A molecada dorme com o celular, inclusive às vezes com fone de ouvido, coloca o celular embaixo do travesseiro. Que eu não posso perder nada, o celular vibrou, entrou uma mensagem, eu tenho que ver na hora, imagina, vou deixar ela longe, tem que levantar, não, é na hora. Quer dizer, não pode, na dúvida, não pode. Então deixa mais longe, usa como despertador, eu uso, mas estou colocando um pouco mais longe, mas eu vou comprar um despertador daquele de ponteiro, eu vou acostumar, mas não pode usar, é uma questão de precaução. E aí, bom, mostrando alguns aspectos que são bastante interessantes, são as tais antenas camufladas e disfarçadas. Então, aqui esse prédio de apartamentos tem essas antenas que são para as Sky da vida, as televisões, geralmente. Então, eles tiveram a iniciativa tão criativa de pintar, cada um pintou a sua antena, e estão tirando proveito da antena como um elemento decorativo do prédio. Questionável em termos de gosto, cada um tem o seu. Né? É uma loucura isso, está muito perto. Olha aqui, a sacada com a pessoa aqui. Não parece que não são apartamentos grandes, quer dizer, essas pessoas estão recebendo aí campos eletromagnéticos o tempo todo, que é para a Sky dele, as televisões todas funcionarem direitinho. E aqui tem uma coisa que eu acho mais desonesta ainda, que são as antenas de celular disfarçadas, em formato de árvore. Tá? Então tem diferentes modelos, esse aqui é um modelito meio araucária, né? Esse aqui é cacto, ó, montando ela aqui, ó. Nossa. E aí você fala, nossa, uia, eu moro num condomínio e é cheio de palmeira em volta. Foi super lindo em termos de paisagismo, é tudo isso aqui, ó. Cada folha dessa, cada galho desse tem uma antena aqui dentro. Então isso é para evitar esse visual feio da antena. Uma empresa muito da esperta criou esse suporte em que você encaixa as antenas, inclusive com modelitos de árvores, de acordo com a vegetação típica do local que você mora, para não destoar. Então você coloca lá araucária, você coloca uma palmeira. Então as pessoas não estão sabendo disso, é pior ainda, porque se eu estou vendo esse aqui, eu sei. Ó, tem antena de celular no meu bairro, eu moro do lado da minha casa. Eu acho que num horizonte de tempo não muito distante, os imóveis que estiverem perto de antena de celular vão ser desvalorizados, as pessoas não vão querer morar próximo. Isso é onde? Não, isso aqui são fotos do mundo, mas tem uma dessa daqui no campus da Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, de onde saiu o trabalho das antenas de celulares, tem uma antena dessa aqui, ó, esse modelito aqui. Então aqui tem de diferentes lugares, no Brasil também tem, em várias cidades, nos bairros mais chiques, em vez de ter uma dessa, tem uma bonita, uma palmeira, uma árvore mais bacana dessa. Então isso é super desonesto, porque eu nem sei que eu estou sendo exposta. Eu tenho uma árvore esquisita lá, mas tudo bem, não. Então a gente pode estar exposto, ó, tem um conjunto de antenas aqui, elas não são nem tão altas e pode estar do lado da minha casa. Então, gente, a ideia é a seguinte, é um tipo de poluição novo, é invisível, a gente não sabe, a gente está bastante entusiasmado com o que ele proporciona para a gente. Então, os celulares, o modem, a casa Wi-Fi, eu tenho os computadores ligados em rede, isso é uma maravilha, etc, etc.
Só que eu estou na frente o tempo todo. Na Unesp eu passo de 8 a 10 horas por dia na frente do computador, recebendo campos eletromagnéticos o tempo todo. Nós todos estamos com o celular no bolso ou na bolsa. Então a gente vai ter que maneirar um pouco. Então, do ponto de vista individual de celular, a indicação, a instrução é falar menos, deixar ele menos próximo da cabeça e mandar mais mensagem. Usar aquele fonezinho que permite com que você não coloque o celular no ouvido. Usar aquele fone que você coloca no celular e deixa o celular um pouco mais distante. Criança, de jeito nenhum. A França está proibindo criança abaixo de 9 anos de ter celular. As crianças estão super inteiradas nisso, gente. Está todo mundo, a molecada, com seus aparelhos sofisticados. Quanto mais coisas ele tiver, mais energia ele usa, mais campo eletromagnético ele também usa, ele recebe. Então, da gente tomar esses cuidados. Isso não é uma brincadeira. Nós não sabemos para que condição de saúde a gente está caminhando. E quanto mais cedo a exposição, mais tempo, pior ainda. Tá? Então, a ideia era dar esse panorama para vocês. Nem todo mundo sabe sobre isso. Eu não sou uma especialista, orientei esse trabalho e pretendo continuar estudando um pouco a respeito. E, na verdade, quando a gente começou a estudar mais e com essa tese sobre Belo Horizonte, a gente ficou muito assustado. Nós falamos, gente, isso aqui é muito sério e a gente não está levando em consideração. Então, por exemplo, aqui em Tupã, a ANAP teria que abarcar uma situação de ver onde é que estão os suportes com as antenas. Qual é o número de pessoas que está exposta dentro da chamada área crítica, embora ela possa ser bem maior. Quer dizer, vai precisar tirar? Dá para pôr onde? Como é que é essa cobertura? Num primeiro momento, numa tentativa de negociação com as empresas. Está do lado de uma escola, está próximo. Eu vi lá no centro, tem 2 torres muito próximas, com várias antenas grandes em cima. Então, tentar negociar e depois justiça. Então, esse trabalho que mostra as células coloridas e tal, é um relatório de uma juíza dando, então, o resultado final do processo, mandando tirar. Tá? Então, lá em Prudente, essa que está do lado da escola, a gente vai precisar tirar. Uma criança não pode estar exposta a isso 6, 8 horas por dia. Obrigada. E eu fiquei muito interessada nos dois, e até porque há um certo cruzamento. Sou da Universidade Federal de Ouro Preto, coordeno o Núcleo de Estudos do Futuro e coordeno um programa chamado Escolas Sustentáveis. Nós somos 3 universidades do Brasil coordenando hoje, mas espero que outras parceiras se juntem a nós. E uma questão do risco. Nós estamos finalmente trabalhando com a noção de risco, prevenção de risco, avaliação de risco, observação do território, justamente no programa Escolas Sustentáveis. E uma das grandes discussões é o uso das mídias digitais pelas crianças, inclusive incorporando a própria educação, incorporando o celular ao cotidiano de trabalho, tanto de professores quanto dos trabalhos de estudantes. E a gente tem, quer dizer, nós trabalhamos de forma muito consequente com as questões ambientais, incorporar no cotidiano, no processo de observação do território, a observação do risco, principalmente por essas outras formas de contaminação, pode ser extraordinariamente rico, e esse trabalho é um trabalho de uma contribuição ímpar. Eu conheço o trabalho de Belo Horizonte, ele tem uma outra, digamos que ele não tem uma leitura, uma abordagem tão clara, tão... Não é? Ele é super técnico. Ele é muito técnico, e acho que esse trabalho que você traz é extraordinário. E eu gostaria até de perguntar como é que você vê essa possibilidade dos observatórios que são, em princípio, construídos no processo de implantação de escolas sustentáveis, obviamente incluírem a observação desse tipo de com o netbook, o tablet na mão, assim, pintam a galinha pintadinha, sim, é uma coisa maravilhosa, assim, a desenvoltura. Por um lado é interessante, quer dizer, agora, elas estão expostas muito cedo, né, aos campos, seja só o do computador, que nem tem a questão da internet, dos Wi-Fi da vida. Eu acho perigoso, acho que vai precisar controlar. Os países em que os estudos estão já indicando alguma coisa, que já tem amostras significativas, vão proibir. Então, a França, se eu não me engano, é 9 anos a idade limite para a criança ter um celular. E os pais vão ser responsabilizados, não pode ter. Então, agora levam para a escola, quer dizer, é uma coisa... Eu acho que a gente precisa caminhar nesse sentido, de adequar isso. A gente ainda está numa fase muito eufórica desses instrumentos todos. A gente está adorando falar o tempo todo, checar mensagem, é muito prático, de fato, né? Agora, a gente precisa limitar um pouco, não dá para ficar nesse grau de exposição, de uso desses equipamentos.
E com respeito às antenas, a gente vai fazer uma legislação para Prudente agora, tem 3 coisas preocupando. As antenas, as lâmpadas fluorescentes, não existe logística reversa para pegar essas lâmpadas de volta. Então, como é que vai fazer? Quem vai recolher isso se a loja não quer? A loja que vende fala que não, que precisa de um depósito específico, ela tem que ficar em pé, guardada sem quebrar, enfim. E os resíduos eletroeletrônicos, que tem componentes tóxicos, metais pesados e tal. Então, tem algumas coisas novas que a gente não está sabendo como lidar ainda. E os resultados dos trabalhos já existentes mostram que já está dando problema. Eu só preciso de uma amostra maior para terminar de confirmar. Então, é princípio da precaução. Não pode ser saudável uma pessoa estar exposta o dia inteiro. Isso aí já está mostrando. E a gente vai precisar, eu acho que de cara, normatizar essa questão das antenas. Não pode estar perto de escola. Não são só 50 metros, embora a legislação federal diga isso. Então, no mínimo 50. E caminhar para retirar, para evitar que as crianças estejam expostas, principalmente, porque a gente vê umas doenças surgindo muito inexplicáveis, né? Parkinson aumentando muito, o próprio Alzheimer, quer dizer, isso vem de quê? Alzheimer é uma degeneração do cérebro, causada por quê? Não sabemos, né? Então tem... Agora, eu acho que é um caminho longo, porque a gente vai estar brigando com as empresas de tecnologia poderosas que não estão querendo mudar nada, e elas estão achando ótimo instalar muita antena, que a cobertura seja perfeita, que a gente tenha sinal o tempo todo. E essas coisas assim. no exterior, em Suécia, não sei o que, tá você lê no Time, numa, como é que chama aí, Economist, etc. Mas, não, e a própria então OMS é meio está estudando complicado, né? isso. Então a ideia da palestra é mostrar essa história das antenas camufladas, que eu acho de uma desonestidade enorme, né? Então, multiplicar, as pessoas devem saber isso. Então, eu apresentei em 2 eventos, mas é um público que é super selecionado, não é para todo mundo, não é para a pessoa que está morando do lado da antena. Olha, mas vou dizer, acho que divulgar é fundamental, potencializar a pesquisa na área, pesquisas localizadas. Eu comecei imaginando que seria muito importante aplicar esse conhecimento todo a esses cursos, por exemplo, de formação de professores e de avaliação de território, de impacto no território. Acho que isso pode ajudar a difundir, né? E, obviamente, investir no diálogo internacional com quem está fazendo esse tipo de trabalho, né? Isso pode ajudar muito. Os processos de construção em arquitetura e engenharia. E achei extraordinário, tantos conceitos, obviamente, que são... Mas essa prática de trabalho com bambu e com sacaria, principalmente vindo de uma universidade como vocês, porque normalmente o que a gente sofre um pouco com isso, quer dizer, a chamada engenharia ingênua, como alguns dizem, com essa visão que nós estaríamos voltando atrás nas conquistas da engenharia. Não é verdade, porque na verdade nós estamos incorporando todos os novos processos, não é? Reduzindo o uso de recursos naturais. Então é muito importante esse trabalho. E eu queria perguntar se vocês têm trabalhado de alguma forma quantificando o que significa isso em termos de redução de uso dos recursos naturais, a utilização dessas práticas de engenharia, não trabalhar necessariamente com engenharia pesada. O que a gente tem trabalhado nessa perspectiva é justamente tentar reverter essa lógica que tem, principalmente do campo da engenharia civil, que vai lá, tem um problema, tem que resolver o problema e tem que implementar técnicas que resolvam. Eu dou aula no curso de engenharia ambiental, trabalho junto com a Tita. Como geógrafo, trabalho nessa parte de solos, relevo e um pouco de geologia, que é a área que eu transito, que é o campo da geomorfologia. Eu dou aula para o curso de engenharia ambiental, para geografia e em alguns momentos para arquitetura. E aí, assim, quando na verdade começou todo esse trabalho, no Rio Grande do Sul, eu já trabalhava com problema de arenização no sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, que o pessoal erroneamente diz que são os desertos, não são desertos, são manchas de areia, é um outro processo. Quando eu trabalhava na época do Rio Grande do Sul, como graduando, a orientadora, a pessoa que eu trabalhava muito no campo da geologia, então com rochas, pedras, grosseiramente falando. Esse campo da geologia, a gente trabalhava uma geomorfologia mais aplicada. E na época já se tinha a ideia de trabalhar com materiais de baixo custo para poder controlar os sulcos, as ravinas e chegando às grandes rossorocas. Quando eu venho trabalhar aqui na Unesp, eu saio do Rio Grande do Sul e venho para São Paulo. É um outro mundo,
uma outra característica, um outro jeito de falar, uma outra cultura, e ao mesmo tempo outros ambientes. Então, a primeira coisa, assim, os primeiros anos eu precisava entender, eu passo num concurso, na Unesp, no efetivo, e eu precisava entender esses ambientes. Para entender os ambientes, no início, assim, não existiam mapas, não existiam documentos, eram coisas muito pouco feitas em escalas de detalhes. Eu me lembro, inclusive, até o pai da Tita, o professor Pepe, dava aula, ele fazia mapas de detalhes, mas eu não tive oportunidade de trabalhar com o Pepe, né? Infelizmente faleceu o Pepe. Então, a área que eu trabalho, a gente começou no primeiro momento, eram os mapas, os documentos, em escalas de detalhe. Porque os mapas que a gente tem é tudo 1 para 500 mil, cartograficamente falando. Então, como é que aparece? O Tupã é uma pontinha. Como é que eu vou trabalhar a erosão nesse sentido? Nos últimos 6 anos eu comecei a trabalhar com isso por uma necessidade, uma demanda grande na região, porque a maior parte são os colegas da agronomia que trabalham, alguns agrônomos não estão, não sei se tem agrônomo aqui, mas muitos colegas da agronomia não estão mais trabalhando com erosão, porque estão trabalhando com edafologia, que é exemplo, o solo serve para tal plantio. E a parte de erosão tem sido meio larga, e eu falo que eu me dou super bem com os agrônomos. Ao mesmo tempo que eu dou aula para geografia, também tem engenharia ambiental, porque a engenharia ambiental é um perfil de aluno que eles não é o perfil de engenheiro civil, é um perfil de um cara, e nós formamos engenheiros, arquitetos e geógrafos, né? Mas o engenheiro ambiental é um perfil muito interessante, porque tem um problema, coitado dos engenheiros ambientais, vão resolver o mundo, a gente fala, calma, né? Tem um problema que tem que ser resolvido. E os alunos, como eu dou aula para eles, começaram, professor, como é que a gente escolhe uma área para aterro sanitário? Estou cansado de ver um monte de... Como é que isso faz para a região? Então vamos ensinar a fazer documentos, mapas e vamos para campo, para poder ensinar. Aí tu tem que fazer tradagem, uma série de coisas. Vou chegar no quantitativo, que a gente não começou a pensar, mas a tua ideia é boa até. Por um outro lado, começou a erosão. Para quem não conhece, a região de Presidente Prudente, no sentido do Pontal do Paranapanema, é uma área, como eu até aqui, é que não dá tempo da gente falar tudo com calma. Tem um seríssimo quadro de degradação no aspecto da erosão, fruto de uma história de ocupação. Esse sério quadro, ele tem a ver com uma natureza que os solos são muito arenosos. De onde que vem tanta areia no solo? Vem da rocha matriz. Água e pedra dura, tanto bate até que fura. Essa é a lógica. E lá, essa ocupação, se ela se der de uma maneira, uma agricultura tradicional, e às vezes não é culpa do agricultor não, porque ele aprendeu a trabalhar assim. De uma pecuária tradicional, se tu não mudar tuas práticas, é óbvio que não mudou e desmatou todo aquele quadro gerado, gerou isso. Então os alunos também começaram a me cobrar de maneira muito salutar. Professor, como é que resolve o problema? Aí a primeira coisa que a gente fez para resolver o problema, eu já sabia a teoria, um pouco da teoria, vamos ser modestos, né? A gente está sempre aprendendo. Um pouco da teoria, dos solos, das rochas. Fui para a Deflora junto com uma outra colega, engenheira química, a Renata. Fomos para a Deflora, que é uma empresa, é a maior empresa no ramo na América Latina. De bioengenharia. De bioengenharia. Porque eu queria entender como é que os engenheiros, eles trabalham. Porque eu sei que tem uma chamada engenharia social, que é pouco divulgada, por sinal. Faz trabalhos belíssimos em áreas de periferia. Fomos para a Deflora e lá a gente fez o curso com a Deflora. E na empresa trabalho agrônomos, sociólogos dentro da empresa. Trabalham geógrafos, engenheiros civis, agrônomos, começando engenheiros ambientais, todo mundo junto, arquitetos, todo mundo trabalhando em conjunto. Aí criam as metodologias, usam fibra palha de milho, usam a fibra do coco, e eles fazem uma série de estruturas, geomembranas, bioredentores, e quanto menos tu mexer na área, melhor. E eu já sabia disso do Rio Grande do Sul, quando eu trabalhava nos areais, e no curso falei, opa, a engenharia não é tudo isso que a gente imagina. Há um outro lado da engenharia, um outro lado da arquitetura. E aí a gente começou a implementar, trabalhando com esse tempo da natureza, que nós somos muito imediatistas. Cobre logo aquela erosão, Sandra, e para de reclamar, tá brincando com essa Enche de lixo, já resolve. Enche de lixo resolve logo, 2 problemas. entulha com isso, resolve 2 problemas, acabou. Mas não é assim as coisas, porque depois vai voltar, e vai, porque eu estou orientando matéria de doutorado em
próximo Rio Claro, está acontecendo isso. Só que assim, a ideia da lógica do capital, pessoal, o capital não é ruim, o dinheiro, o problema não é o dinheiro, o problema é a forma como é usado, os celulares. Então, na natureza, é isso, a gente é muito imediatista. Só que a academia, a universidade, onde nós damos aula, imagina os colegas daqui, nas nossas áreas, nos proporciona ter paciência para trabalhar. Nós podemos. Eu sei que a sociedade, as coisas não são assim. Então, é por isso que a gente tem trabalhado. Nós não paramos para quantificar. Então, assim, tu pode trabalhar com bambu, tu pode trabalhar com galhada, mas com eucalipto pode, sacaria de ráfia. Há uma série, tu tem que usar criatividade. Isso eu aprendi com os engenheiros. E quanto menos concreto, melhor. E quanto mais tu trabalhar com a natureza e menos tu meter maquinário, melhor. Mesmo para grandes erosões, que a gente também tem que começar a trabalhar com isso. É uma outra lógica. Alguns vão dizer isso que tu disse, concordo plenamente. Ninguém está voltando ao passado. Nós estamos resgatando coisas que já se trabalhavam. Assim, para mim, não sei se eu respondi, há um autor, é um autor que eu acho ele maravilhoso, vários autores, mas é um autor que chama-se Boaventura de Souza. O professor Boaventura de Souza, que é um português, filósofo, morou no Rio de Janeiro, nas favelas, ele morou 2 anos. Mas ele escreve um livro, entre vários, um maravilhoso, chama-se Epistemologias do Sul. É que nós, às vezes, e a gente quebra esse paradigma, nós somos técnicos, né? Somos da área técnica, não temos que pensar. Não, a gente tem que pensar. O livro Epistemologias do Sul demonstra o seguinte, há uma epistemologia do Norte que é um mundo ocidentalizado e que vem com as metodologias e que joga e que a gente tem que fazer do jeito deles. As epistemologias do Sul é os povos tradicionais. É isso. Ou a gente aprende a trabalhar junto, pessoal, ou depois nós vamos estar recuperando técnicas. Nós temos que recuperar as técnicas, é assim que funciona. Então não é voltar ao passado, não tem nada de atrasado não, ao contrário. Quando a gente faz e dá certo, o cara olha e fala assim, quanto que... Nossa, tu gastou horrores com isso. Não gastei, tem um gasto físico, da energia, gasto e financeiro, mas não, ao contrário. E são sementinhas, uma vez me questionaram isso no evento. Não adianta, João, o mundo é assim. Desculpa usar o termo aqui, tá? É que tu está gravando. É uma merda, não vai resolver. Vai, eu sou professor. Antes de ser um pesquisador, eu sou um professor. Eu passei num concurso de professor. Nós somos professores. Enquanto eu e a Tita pudermos lá ensinarmos geógrafos, arquitetos, engenheiros, pedagogos e aprendermos com eles, vai se proliferando. E tem se proliferado maravilhosamente bem, né?
Você